Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comenta Léo, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para atualizar as informações do Vasco da Gama. E olha, nesse vídeo nós vamos falar se aconteceu a tão aguardada reunião entre Carol Paiva e membros da diretoria do Vasco. A gente vai falar sobre isso porque vamos assinar um pequeno acordo aí. A Carol agora vai começar a ajudar o Vasco de forma efetiva. A gente vai trazer essas informações aqui para vocês neste vídeo. Vamos falar também sobre despedida. Léo Jabá se despediu do Vasco e Morato também deve estar de saída, inclusive nem foi relacionado. A gente vai explicar porque ele não foi relacionado e vamos trazer as informações aí que a galera lá de São Paulo tá dando aí sobre Morato e Red Bull Bragantino, que ele não deve continuar mesmo no Vasco da Gama. E sobre o Ricardo Gomes, vamos trazer informações do Ricardo Gomes também, que foi dada em primeira mão pelo amigo Marcos Jacobson dos Detetives Vascaínos, e a gente vai falar aí o que é que Ricardo falou sobre a situação com o Vasco da Gama. E também, claro, vamos falar sobre o Sub-17 que está na final do Campeonato Carioca da categoria. Então vai subir a vinheta, depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor! Estamos iniciando o nosso vídeo. Vocês já viram que tem muita informação. A tão aguardada reunião com a Carol aconteceu. Vamos falar sobre isso. Enfim, antes, mandar aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado a você que se inscreve, a você que está aqui assistindo nossos vídeos, você que curte, você que comenta. Muito obrigado, viu, torcedor? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Muito obrigado mesmo. E para você que está chegando pela primeira vez aqui no Comenta Léo, tá conhecendo agora, só te digo uma coisa. Curte aí o nosso vídeo, fica aí assistindo. Se gostar, após o final do vídeo, aí você se inscreve, dá essa moral. Estamos chegando a 3 mil inscritos, será muito importante tê-los aqui. Será um prazer tê-los vocês como inscritos do nosso canal Comenta Léo Vascaíno. Antes de começar, lembrando, estou vendo muita gente me pedindo aí nos comentários, iremos fazer os vídeos dos jogadores livres e eu quero aqui embaixo também que vocês deixem aqui nos comentários quais são os jogadores que vocês queriam ver no Vasco, que a gente vai analisar, já tem alguns nomes, esse vídeo ficará pronto aí amanhã, então deixe seu comentário aqui embaixo qual o jogador que você gostaria de ver no Vasco, eu vou analisar e assim coloco no vídeo que a gente vai trazer aqui para vocês, que eu sei que vocês gostam das sugestões. Mas enfim, vamos falar de Vasco. Antes de falar da Carol, vamos falar do Sub-17, que avançou a final do Campeonato Carioca da categoria. Deve disputar essa final aí nos próximos dias 4 e 11 de dezembro. E passou com a vitória com autoridade contra o maior rival, o Flamengo, dentro da Gávea. O time fez 3-0 aí, com direito a golaço de GB, com direito a gol também do Cauã. Enfim, o time do Vasco venceu por 3-0, precisava de uma vitória após empate no Nivaldo Pereira e agora vai disputar a final da categoria Sub-17, os meninos da colina, né, os crias da colina, na final do Sub-17 Carioca. Aquele abraço pra galera que tá aí fazendo Sub-17 do Vasco. Esse GB joga muita bola, viu? Se for bem preparado, GB, Eric Marcos, Luiz Carlos Eduardo, esses caras jogam muita bola, viu? Olho nesses meninos, tomara que o Vasco prepare eles muito bem. E vamos falar agora de Carol Paiva. Fiz comentário das últimas semanas no Vasco aí. Carol Paiva, tia Carol, confesso que eu não sabia, né? Inclusive em uma live eu falei aqui, rapaz, eu só acredito quando alguém me ajudar o Vasco, porque eu não acreditava mais nessa questão aí, passava do hype, mas enfim. A Carol esteve em São Januário nessa sexta-feira, teve uma reunião aí com o CEO Luiz Melo e também com o Vitor Roma para alinhar algumas coisas sobre o investimento do Vasco. Ela vai ajudar o Vasco, né? Confirmar essa ajuda ao Vasco. Foi conversar, foi saber das propostas do que o Vasco tem, foi saber como ela pode ajudar em termos de soluções para que o Vasco possa ter mais investimento, enfim. A Carol recebeu também uma camisa, como você está vendo aí passando na tela, ela esteve em São Januário. E o que é que acontece, Léo? Ela ficou de assinar um acordo, né, que inclusive pode ser que na hora que você esteja assistindo esse vídeo, esse acordo já tenha sido assinado, um acordo de NDA, que é um acordo que faz o seguinte: para que nada dos contratos sejam divulgados, é um acordo comum no meio dos negócios, enfim, Carol deve assinar esse acordo de NDA com o Vasco e deve começar a se debruçar sobre a proposta que o Vasco recebeu, sobre possíveis soluções de investimento, sobre como ela pode trazer todo aquele network, aquela ligação que ela tem com empresas
para dentro do Vasco da Gama e como pode ajudar o Vasco naquela proposta que ela falou que o Vasco já tinha e que ela tomou conhecimento, enfim, ela vai ajudar o Vasco como se fosse uma consultoria e também trazendo aí toda a expertise que a Carol tem no mundo do empreendedorismo, também com as ligações que ela tem. Enfim, a Carol ficou muito animada com o que ouviu, inclusive falou nas suas redes sociais e deve a partir de agora ajudar o Vasco em toda esta situação envolvendo investimentos. Ela quer muito trazer novos parceiros para o Vasco, quer fazer com que o Vasco tenha investimentos que possam viabilizar a saúde financeira do clube. Enfim, a Carol agora está definitivamente ligada à situação do Vasco e vai ajudar nessa situação. Lembrando sempre que a gente gosta de sempre estar repetindo nos vídeos, porque tem muita gente que fala, a Carol vai comprar o Vasco, é mais uma que quer... A Carol vai ajudar o Vasco, ela não vai colocar o dinheiro dela, ela vai ajudar dentro do que ela tem a situação. Ela tem uma pessoa de muito nome, é uma pessoa que trabalha num programa de TV fechado, um programa de empreendedorismo, é uma pessoa ligada aos negócios também financeiros. Então a Carol tem muito nome aí e ela vai aí buscar, juntamente com esse prestígio que ela tem no mercado, ajudar o Vasco da Gama muito pelo pedido de ajuda dos torcedores que foram invadir as redes sociais. É sempre deixar muito bem claro isso. Os torcedores foram invadir as redes sociais da Carol para que a Carol pudesse ajudar o Vasco nessa situação e a Carol aí está se disponibilizando para poder ajudar o Vasco. É como eu sempre digo, quem não faz, vê fazendo. Precisou a Carol sair de lá, uma mulher que nem vascaína era, para ajudar. Então fica aí o incentivo para outros vascaínos. Ajudem, parem de falar, parem de conversar. Ajuda o time. Eu acho que esse time aqui é maior do que todo mundo. Por isso que eu digo que eu não me envolvo em política aqui por isso. Porque meu bem maior é o Vasco. E eu acho que a política às vezes polariza mais o poder do que o próprio Vasco. O Vasco fica em segundo plano às vezes quando a gente fica na política. Então é só um recado que a gente deixa aí. Sobre situação de Léo Jabá. O Léo Jabá, como a gente já tinha dito aí desde aquela época que o Diniz ainda era técnico do Vasco, que ele não ficaria no Vasco. E hoje ele se despediu nas suas redes sociais do Vasco, dos torcedores, dos dirigentes, também dos funcionários, e deixou uma carta aí falando um pronunciamento, né, falando sobre o prazer e a alegria que foi vestir a camisa do Vasco. Deixou bem claro também que sai sem ter cumprido o dever que ele queria, né, que era ter o acesso e ser reconhecido na história do Vasco, fazer uma marca na história do Vasco. E disse aí, desejou todo sucesso, que o Vasco volte à elite em breve. Léo Jabá aí, que vinha de um bom tempo parado, tinha um acerto lá com o Atlético Goianiense, depois resolveu vir para o Vasco, teve seus altos e baixos, saiu aí com uma pequena rusga com a torcida após um episódio que aconteceu naquela recepção que a torcida fez lá no CT do Vasco. E enfim, agora o Léo Jabá vai buscar novos ares aí para 2022, provavelmente já deve receber sondagens aí, como a gente já sabe, e deve em breve aí anunciar qual será o novo destino do jogador. Outro que deve ter outro destino, inclusive não irá jogar contra a equipe do Londrina, né? Segundo informações, ele teve dores musculares, não apresentou nenhum edema, nem nenhuma contratura, nem qualquer outro tipo de lesão na coxa. É o Morato, que, como a gente já vem anunciando, informações que vêm lá de Bragança Paulista, é que o Bragantino já tem sondagens para que o jogador jogue em outros lugares, inclusive times de menor expressão na Europa também procuraram pelo Morato, e o Morato não deve continuar no Vasco e fez seu último jogo contra a equipe do Remo em São Januário, camisa 10, que foi muito polêmico, né? Nem muita gente aí gostou do Morato vestindo a camisa 10 do Vasco da Gama. E para encerrar esse vídeo, vamos falar aí dele, Ricardo Gomes. Todos nós sabemos que Ricardo Gomes é o nome preferido do Salgado para assumir a coordenação de futebol, CEO, seja lá qual a denominação que o cargo dele vai ter. E o Marcos Jacobson, né, o meu amigo lá do Detetives Vascaínos, procurou contato com o Ricardo Gomes, que esclareceu que está conversando sim com o Vasco, mas desconversou, não quis dar muitos detalhes, disse que estamos conversando, que não há ainda nenhum acerto e que se houver acerto ou não, ele irá aí comunicar a todos da imprensa e todos que sejam interessados sobre esta situação. A gente sabe também que tem a situação do Anderson Barros. O Anderson Barros está envolvido na final da Libertadores e logo após a final da Libertadores ele deve conversar com a Leila Pereira, que a gente já sabe que tem um nome preferido para assumir a diretoria executiva do Palmeiras, que é o Thiago Escuro do Red Bull Bragantino, mas ele deve conversar com a Leila Pereira antes de qualquer conversa com o Vasco
então aí a situação do Anderson Barros. Então é isso, saudações vascaínas, aquele abraço, até o próximo vídeo, estamos juntos e fica atento aí. Se chegou aqui agora, meu amigo, deixa seu like aqui que é muito importante pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo, valeu galera!